Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Martins, enfermeiro, especialista em urgência e emergência. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência. A dica de hoje é sobre a nova escala de coma de Glasgow 2017. Todos sabemos que a escala de coma de Glasgow tem mais de 40 anos. Primeiramente, ela foi idealizada para avaliação de pacientes com traumatismo, com lesões neurológicas, mas foi amplamente e ainda é amplamente utilizada para avaliação de todos os pacientes que nós atendemos em urgência e emergência. Agora, em 2017, ela sofreu uma atualização, ela ficou um pouco mais ampla, que vai facilitar a aplicação em todos os nossos doentes na urgência e emergência. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro item, então, que temos que ter em mente, falando sobre aplicação da escala de coma de Glasgow, são esses 4 pontos, né, que devem ser fixados em nossa mente para a aplicabilidade da escala mais correta. Então verifique, observe, estimule e pontue. Esses 4 itens. Primeiro, por que verifique? Temos que verificar os fatores que interferem com a comunicação, a capacidade de respostas e outras lesões. Existem algumas situações que fica difícil aplicar ou utilizar algum dos tópicos da escala de coma de Glasgow, dos 3 tópicos. Por exemplo, se o paciente tem uma barreira de linguagem, né, é de uma outra cultura, de um outro país, como que eu vou analisar a resposta verbal desse doente? Tá? Neste caso, agora a nova escala de coma de Glasgow 2017 vem com essa orientação para a gente escrever NT, ou seja, não testado, no item onde tem um fator que interfere na sua avaliação. Tá? Então, quais são esses fatores que podem interferir? Temos os fatores pré-existentes, que, por exemplo, linguagem, diferenças culturais, déficit intelectual ou neurológico, perda auditiva ou impedimento da fala. Uns fatores do tratamento atual, por exemplo, o paciente foi entubado ou tem uma traqueostomia ou sedação. Então esses itens dificultam a avaliação, temos que colocar então NT. Efeitos de outras lesões, por exemplo, fratura orbital craniana, disfasia ou hemiplegia, dano na medula espinhal. Certo, pessoal? Então nós temos que verificar esses fatores para na hora que aplicar a escala de coma de Glasgow, nós anotarmos corretamente se foi testado a pontuação correta e se teve algum fator que interfere, escrever NT, não testável. Bom, primeiro a gente vai observar o doente, observar a abertura ocular do mesmo, o conteúdo do discurso e os movimentos do hemicorpo direito e esquerdo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, depois de verificar esses fatores que interferem, temos que observar o doente, né? Observar como está a abertura ocular, como está o conteúdo do discurso para nós fazermos a avaliação e como está os movimentos do hemicorpo direito e esquerdo do paciente, né? Observando esses fatores já temos uma grande noção da escala de coma de Glasgow. Posterior a isso, a gente vai estimular o paciente. Estimular como? Primeiro, a estimulação deve ser sonora, né? Isso é primeiro, com uma ordem em tom de voz normal, ou em voz alta quando necessário, tá? Se não obteve êxito nessa estimulação sonora, nós iremos fazer a estimulação física com pressão. Aí tem uma grande diferença na escala de coma de Glasgow, essa situação, essa sugestão, né? Essa mudança na terminologia. Antigamente a gente falava uma estimulação dolorosa, né? Provocar a dor no doente, mas vou provocar dor no doente já com dor.
ficou meio contraditório. Por isso que o mais correto é esse termo, estimulação física com pressão. Aonde faz essa estimulação física com pressão? Na extremidade dos dedos, no leito ungueal, por exemplo, com uma caneta, ou pinçamento do trapézio, ou a compressão da cintura supraorbitária. Tá? Então, como que é feita essa estimulação física? Compressão nesses 3 locais, o mais ideal, por 10 segundos. Aí você observa as respostas e posteriormente pontua. Tá? Como que deve ser essas pontuações? Primeiro item, então, na abertura ocular, que são 4 pontos. A gente sabe que 4 pontos, de 1 a 4 pontos. Observe que foi incluído, então, aquele item NT, não testável, quando tem algum fator que interfere. Se o paciente está de olhos abertos previamente à estimulação, né, a gente classifica ele como abertura ocular espontânea, ele ganha 4 pontos. Se a abertura ocular só ocorre após uma ordem em tom de voz normal ou em voz alta, ele tem abertura ocular ao som e a pontuação é 3 pontos. Se a abertura ocular ocorrer apenas após uma estimulação de pressão, por exemplo, na extremidade dos dedos, pinçamento do trapézio, a classificação é abertura ocular à pressão, a pontuação é 2 pontos. Se tiver ausência da persistência da abertura ocular, mesmo sem fator de interferência... Então, pessoal, se tiver ausência da persistência de abertura ocular, por exemplo... você faz a estimulação por pressão, o paciente abre o olho, mas depois ele não mantém os olhos, né? Então, ausência... Então, pessoal, se tiver ausência na persistência de abertura ocular, né, sem fatores de interferência, aquele que a gente listou no início, aí a classificação de abertura ocular será ausente e ele vai ter 1 ponto. Agora, se tiver alguns fatores que interferem nessa abertura ocular, a gente temos que classificar como não testável e no item abertura ocular temos que inserir o NT. Certo, pessoal? Bom, depois a gente vai para o próximo item, que chama-se a resposta verbal. Aqui teve algumas alterações interessantes, tá? O paciente, então, a resposta verbal, como sabemos, a pontuação vai de 5 pontos, que é o máximo, até 1 ponto, que é o mínimo, e tem o item NT também incluso, né? A resposta verbal. O paciente vai ganhar 5 pontos quando a resposta for adequada relativamente ao nome, local e data. Então, o paciente tem essas respostas adequadas a essas perguntas, tá? Então, a resposta verbal a gente classifica como orientado, o doente, e a pontuação é 5 pontos. Se o paciente tem uma resposta não orientada, mas comunicação coerente, certo? Você pergunta a idade para ele, por exemplo, qual a sua idade? O paciente que tem 60 anos, ele responde, eu tenho 30 anos. Correto? Então, assim, a resposta não está orientada, mas está coerente com a pergunta. Então, ele vai ganhar 4 pontos. O paciente, quando ele tem palavras isoladas, inteligíveis, palavras isoladas, a classificação seria apenas com palavras e a pontuação era 3 pontos. Antigamente tinha palavras desconexas, inapropriadas. Então agora ficou só mais simplificado. Se o paciente tem palavras isoladas, inteligíveis. Se o paciente tem apenas gemidos, a classificação, a resposta verbal apenas sons e a pontuação é 2 pontos. Se ele tem ausência de resposta audível sem fatores de interferência, como listados, a gente coloca a classificação da resposta verbal como ausente e o paciente ganha 1 ponto. Se tem algum fator que interfere com a comunicação, né, como a gente listou no início, classificação é não testável, você vai pontuar como NT. Correto? Bom, pessoal, agora então é a classificação da melhor resposta motora, certo? A pontuação máxima é 6 pontos, como nós sabemos, e a mínima é 1 ponto. E temos o NT quando não é testável. Então, se o paciente ele realiza o cumprimento de 2 ordens com 2 ações, certo? Então, ele realiza o cumprimento de ordens com 2 ações. Por exemplo, aí tem uma diferença.
faz sinal de positivo, levante a perna esquerda, levante o braço direito, pisca o olho, tá? Então é 2 ações e ele vai ganhar 6 pontos. Bom, agora se no estímulo da cabeça e o pescoço faz um estímulo à pressão, correto? O pinçamento do trapézio, compressão na região supraorbitária, da incisura supraorbitária, e nisso ele tem uma elevação da mão acima do nível da clavícula. Então ele vai ter uma resposta motora localizadora e a pontuação é 5 pontos. Então observem bem, você faz o estímulo por pressão no trapézio, por exemplo, e ele levanta a mão acima do nível da clavícula. E aí que ele vai ganhar 5 pontos. Bom, mas se ele não conseguir levantar a mão em cima do nível da clavícula e ter uma flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, um padrão predominantemente normal, chama-se uma flexão normal, ele vai ganhar 4 pontos. E se a flexão do membro então for superior ao nível do cotovelo e for um padrão predominantemente ou claramente anormal, então uma flexão anormal, ele vai ganhar 3 pontos, tá? Só para ilustrar. Aqui temos o padrão. Ó, esse é uma flexão anormal. Então é lenta, estereotipada, tem uma aproximação do braço relativamente ao tórax, uma rotação do antebraço, cerramento do polegar e extensão do membro inferior. Então isso é uma flexão anormal. Uma flexão normal é rápida, variável e tem afastamento do braço relativamente ao corpo. Correto? Então, se ele tem essa flexão normal, 4 pontos. Essa flexão anormal, 3 pontos. Se ele tem a extensão apenas do membro superior ao nível do cotovelo, extensão, ele vai ganhar 2 pontos. Se a ausência de movimentos dos membros superiores e inferiores sem fatores de interferência, a classificação é ausente, vai ganhar 1 ponto. Se tiver algum fator que limite a resposta motora, ele vai ter NT. Lembre-se que antes era decorticação, descerebração, que foi alterado. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora, então dessa forma, teve todas as pontuações na escala de Coma de Glasgow. Como que a gente vai anotar essas pontuações, né? Então a gente vai usar a letrinha primeiro a cada segmento avaliado. Então a abertura ocular a gente vai usar a letra O, a resposta verbal a letra V e a resposta motora a letra M. Por exemplo, ó, o exemplo de avaliação, esse paciente então teve O3, V4, M6, né? Abertura ocular 3 pontos, resposta verbal 4 pontos e a resposta motora 6 pontos e 13 pontos. Por exemplo, se a abertura ocular não pôde ser avaliado por um fator que interferiu, né? Um edema, algum fator, a gente vai colocar o NT, V4, M6. Então, a resposta verbal não foi testado, a abertura ocular não foi testado, resposta verbal foi 4, resposta motora foi 6. Então ele teve a nota de 10 NT. Certo, pessoal? Então essa foi a dica sobre escala de Coma de Glasgow 2017. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para receber mais dicas e ficar mais atualizado. Até mais.